Olá pessoal, eu sou a Morgana e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é apaixonado por história e mistérios do passado, já sabe o que fazer. Dá aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível. Hoje, vamos embarcar juntos em uma jornada pela história do Titanic, um dos maiores desastres marítimos da história, mas que também deixou lições poderosas para o futuro. Vamos lá? A história do Titanic começa em 31 de março de 1909, em Belfast, na Irlanda do Norte. A construção desse gigante dos mares foi parte de um projeto grandioso chamado Classe Olímpica. O Titanic não era o único navio dessa classe. Além dele, outros dois grandes transatlânticos foram fabricados. O britânico, lançado em 1914, e o olímpico, inaugurado em 1911. Imagine só. O Titanic foi projetado para ser o maior e mais luxuoso navio do mundo. Com 269 metros de comprimento, mais de 53 metros de altura e pesando impressionantes 46 mil toneladas, esse gigante foi criado para acomodar mais de 3.500 passageiros a bordo. Em abril de 1912, depois de muita expectativa, o Titanic estava finalmente pronto para sua primeira viagem. O navio partiu de Southampton, na Inglaterra, e seguiu para Nova York, com 2.224 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulantes. Mas o que parecia ser uma viagem tranquila se tornaria um pesadelo. No dia 12 de abril, começaram a chegar alertas de gelo na rota do Titanic. Mesmo assim, o comandante Edward John Smith, confiando na resistência do navio, manteve a sua rota. A partir do dia 13, a situação se intensificou, mas a tripulação não parecia estar preparada para o que estava por vir. No dia 14 de abril, por volta das 23h40, o inevitável aconteceu. O Titanic colidiu com um gigantesco iceberg. Especialistas que foram enviados para verificar a colisão logo perceberam o que todos temiam: o Titanic estava condenado. Aos poucos, o navio começou a afundar. A água gelada invadiu os compartimentos e a tripulação teve que agir rapidamente. Os botes salva-vidas foram colocados à disposição das mulheres e crianças primeiro, enquanto os homens tentavam encontrar uma maneira de sobreviver. Muitos heróis surgiram naquele momento. Uma das histórias mais comoventes do Titanic é a da banda do navio. Mesmo diante do caos, a banda continuou tocando música até o último segundo. Tentando acalmar os passageiros. Esse gesto de coragem e altruísmo ficou gravado na memória de todos os sobreviventes. Assim como no filme de 1997, esses músicos se tornaram verdadeiros heróis. Enquanto isso, os engenheiros do navio, cientes do destino inevitável, permaneceram no Titanic para manter as bombas funcionando e garantir que os sinais de socorro fossem enviados. Infelizmente, nenhum dos 25 engenheiros sobreviveu. A tragédia culminou com o Titanic se partindo ao meio antes de afundar definitivamente. Durante sua queda até o fundo do mar, que aconteceu a cerca de 3.800 metros de profundidade, os sobreviventes se agarraram à esperança de ser resgatados. A água gelada e os gritos de desespero dos passageiros que lutavam para sobreviver ecoaram na noite. Foi uma cena de horror, mas também de uma coragem impressionante. Apenas cerca de 700 pessoas sobreviveram. Agora, muitos se perguntam: poderia o desastre ter sido evitado? Alguns dizem que se o Titanic tivesse os binóculos necessários para avistar o iceberg com mais antecedência, a tragédia poderia ter sido evitada. Vamos se aprofundar um pouco nesta história e falar sobre os binóculos do navio. O Titanic tinha um conjunto de binóculos a bordo, mas eles não estavam disponíveis para uso no momento crítico. Essa falha está relacionada a um incidente
que ocorreu antes mesmo da viagem começar. Pouco antes do Titanic partir de Southampton, o capitão Edward J. Smith fez mudanças na tripulação de oficiais. Um desses oficiais, David Blair, foi substituído por Henry Wilde como segundo oficial. Blair era originalmente parte da equipe e estava encarregado dos binóculos. No entanto, ao ser dispensado, ele deixou o navio apressadamente e, por acidente, levou consigo a chave do armário onde os binóculos estavam guardados. Como resultado, a tripulação de vigias, incluindo Frederick Fleet e Reginald Lee, não tinha acesso aos binóculos durante a viagem. Na noite de 14 de abril de 1912, os vigias estavam de serviço no ninho de observação, uma plataforma elevada no mastro do Titanic, com a missão de identificar perigos como icebergs. Como não tinham binóculos, dependiam apenas de sua visão para observar o oceano à frente. Por volta das 23h40, Fleet avistou o iceberg e soou o alarme. Yes, what do you see? Iceberg, right ahead! Iceberg, right ahead! On the starboard! Mas a distância já era muito curta para que o Titanic pudesse desviar completamente. Alguns especialistas acreditam que, se os vigias tivessem binóculos, poderiam ter avistado o iceberg mais cedo e o navio teria tido mais tempo para manobrar e evitar a colisão. A falta de binóculos é frequentemente citada como uma das causas do naufrágio, mas não a única. Há outros fatores importantes que também contribuíram. Velocidade elevada. O Titanic estava navegando a uma velocidade alta, cerca de 22,5 nós em uma área conhecida por ter icebergs. Muitos questionaram por que o navio não reduziu a velocidade, apesar dos alertas de gelo recebidos. Condições climáticas. Naquela noite, o mar estava calmo e sem ondulações, o que dificultava a visualização de icebergs, já que, geralmente, eles são mais fáceis de identificar quando a água quebra ao redor de sua base. Erro humano e procedimentos. A reação ao avistamento do iceberg e a decisão de virar o leme podem ter sido feitas de forma menos eficiente devido à tensão e falta de treinamento para uma situação tão grave. Após o naufrágio, David Blair expressou arrependimento por ter levado a chave, embora não houvesse garantias de que a presença dos binóculos teria evitado a tragédia. A história da chave perdida e dos binóculos é uma das muitas peças intrigantes desse quebra-cabeça histórico, ilustrando como pequenos detalhes podem ter grandes consequências. Hoje, a chave de David Blair é preservada como uma peça histórica, tendo sido leiloada em várias ocasiões, acompanhada por essa fascinante narrativa sobre o Titanic. Em 1985, um grande avanço na tecnologia, com o uso do sonar, finalmente localizou os destroços do Titanic, a mais de 4 quilômetros de profundidade. Estudos revelaram que o navio realmente se partiu ao meio, e a proa estava a 600 metros da popa. O Titanic não foi apenas uma tragédia. Ele nos deixou lições importantes sobre humildade, preparo e resiliência. Precisamos sempre lembrar que, por mais poderosos que sejamos, a natureza sempre terá a última palavra. E mais do que isso, o legado do Titanic nos ensina a valorizar cada momento da nossa vida. E é isso, pessoal. A história do Titanic continua a nos fascinar, a nos emocionar e a nos ensinar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, já sabia, e ativar o sininho para mais vídeos como esse. Conta pra mim nos comentários o que você mais achou interessante sobre o Titanic e se você já sabia dessas curiosidades. Até o próximo vídeo e lembre-se,
Continue explorando novas histórias com a Morgana.